Hi gorgeous, I'm teacher Luciana Almeida e hoje a gente vai falar um pouco sobre o clássico Eu Não Tenho Tempo. A primeira coisa é que eu quero que você saiba que eu sei exatamente como você se sente e eu sei exatamente o que acontece na sua vida. O que acontece? Na minha vida, e as nossas vidas são muito mais parecidas do que o que você pode imaginar, eu também tenho uma vida muito corrida, eu também tenho uma rotina muito corrida. E o que acontece? Eu sou uma pessoa visual, eu gosto de ver escrito no papel, eu gosto de ter claro ali como é que é a programação do meu dia. Tudo bem, você pode até estar dizendo assim, mas eu não quero ter uma vida assim tão, regradinha, ter horário para tudo, etc. Mas se você para pensar, você vai perceber que você já tem uma vida regradinha, sabe? Então, por que não colocar mais uma atividade dentro da sua rotina? Você já tem provavelmente um horário que você acorda, né? Sempre naquele mesmo horário. Você já tem o seu horário de trabalho. Você tem o horário quando você sai para ir para o trabalho, você tem o horário que você tem que acordar para se arrumar e sair para o trabalho. Ou se você trabalha de casa, assim como eu, você tem o horário que você, aqui eu tenho que estar com tudo organizado para estar em casa ou para estar sentada à mesa já fazendo as coisas que eu preciso fazer. Então, é só mais uma atividade. Você sempre dorme mais ou menos no mesmo horário, você sempre faz as refeições mais ou menos no mesmo horário, e esse é o padrão da nossa vida, né? A gente tem um padrão que a gente tem lá atividades permanentes durante toda a semana e a gente tem o final de semana, que é normalmente quando a gente tira para fazer o que a gente quer ou não fazer nada. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas vamos voltar aqui a essa organização. O inglês, ele pode se encaixar na sua agenda de algumas maneiras. Pode se encaixar de uma maneira não perceptível, que você não tem que necessariamente escrever na sua agenda, que você vai estudar inglês naquele horário. E também pode se encaixar e deve se encaixar em horários fixos, em horários que você diz assim, não, agora eu vou parar e eu vou estudar inglês. Você sabe por que você quer estudar inglês. Então, eu já vou partir do pressuposto que já está bem claro de qual é a importância do inglês na sua vida. É para uma promoção ou é para você participar de reuniões no seu trabalho, ou porque você quer viajar, ou porque você já viaja, você quer entender mais, se comunicar melhor, né, interagir mais durante as viagens. Então, você já sabe por que você quer estudar inglês, tá? Mas talvez você não saiba como encaixar o inglês. Uma das coisas que eu falei é essa de você colocar o inglês dentro da sua rotina, ainda que de uma maneira não perceptível. O que é isso? Você não tem que, naquele momento, parar o que você está fazendo, né? Para absolutamente tudo e você vai estudar inglês. Não. Você pode escutar música. Mas eu não estou nem prestando atenção. Mas sem perceber, se é uma música que você gosta, você começa a cantarolar, né? Então, você está sim aprendendo inglês naquele momento. Outra coisa que você pode fazer é no momento do ócio, no momento que você está ali de bobeira, sem fazer nada, não necessariamente durante a semana, você pode assistir a filmes, assistir a séries. E assim, não coloca dublado. Não coloque dublado, coloque no original, certo? Se por acaso o filme que você está assistindo ou a série que você planeja assistir não é o original, o áudio original não é em inglês, então vai uma outra sugestão. Você pode colocar no áudio original. Eu, por exemplo, estou assistindo a um filme sueco. Eu não falo sueco. Não consigo entender sueco. Então, eu coloquei a legenda em inglês. Porque para mim seria muito difícil colocar simplesmente o áudio, né, no dublado para português, não faria o menor sentido. E eu também acho que perde um pouco quando a gente coloca no áudio, a gente modifica o áudio original, entende? Então você pode até dizer assim, Luciana, mas você não poderia colocar no áudio em inglês e a legenda em inglês? Poderia. Mas como eu gosto muito de idiomas, como eu gosto muito de perceber padrões nos idiomas, os sons, as expressões, palavras que se repetem, então eu prefiro assistir no original, certo?
Outra vantagem de fazer dessa maneira, de você colocar a legenda em inglês, ou ainda que você coloque a legenda em português, mas faz esse esforço, troca um pouquinho, coloca lá alguns minutos a legenda em inglês, ou até sem legenda nenhuma, é porque naquele momento que você está no lazer, você aprende inglês e você pode focar mais na história, você pode entrar mais na história. O que acontece? Se você está lavando pratos, por exemplo, né? Se você está arrumando a sua casa e você ouve músicas em inglês, se for uma música que você nunca ouviu, ela não vai fazer muito sentido ali, né? Você provavelmente ou vai ter que parar de fazer alguma atividade para poder prestar atenção na letra, ou você simplesmente vai ter aquele som, aquele barulho e segue a vida. Mas se é uma música que você já conhece, você cantarola, né? Você lembra de algumas partes, então isso ajuda. Agora, quando é um filme, quando é uma série, o interessante é que você esteja ali, presente naquele momento. E algo que eu também faço, que eu também sofro quando eu estou no piloto automático, é ficar olhando o meu celular, redes sociais e tal, enquanto eu estou fazendo outra coisa, a TV está ligada e aí eu me perco, me distraio e tal. Então, para evitar isso, é que eu também coloco o áudio no original, no caso desse filme sueco, e coloco a legenda em inglês. Porque se eu não estiver olhando para a TV, eu não consigo entender. Se eu estiver distraída aqui no meu celular, eu não consigo entender o que foi dito e eu perco a história. Então, essa é uma estrutura, essa é uma técnica muito boa, não é uma estrutura, essa é uma técnica muito boa para você ficar ali, naquele momento presente. Ao observar a legenda em inglês, isso também vai fazer com que você aprenda inglês, porque você começa a observar as palavras, você começa a observar a estrutura das frases, certo? Então, aquele momento que você aparentemente não está estudando inglês, você consegue colocar dentro da sua rotina, você se diverte, você se distrai e você aprende também, certo?